Uma boa tarde na paz de Jesus para você, que mais uma vez está aí nos dando a sua audiência. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. E que nesse tempinho que nós vamos passar aqui, Deus possa também trazer uma palavra para o nosso coração, que possamos abrir os nossos ouvidos físicos e que Deus possa também abrir os nossos ouvidos espirituais para que possamos compreender bem a palavra de Deus. Eu quero deixar com você um texto da palavra de Jesus, que é João 14,6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que Deus abençoe a você e que você siga nesse caminho que é Jesus, que leva a Deus, que leva ao Pai. Então, somos gratos aqui pela vida do Wagner, que está nos ajudando aqui na parte técnica do nosso programa. Que Deus abençoe também sua vida, Wagner. Vamos hoje conversar um pouco sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento. Eu queria fazer um resumo para você. Nós estamos estudando, inclusive, essa disciplina no nosso seminário de teologia, que funciona lá em Bento Gonçalves. Na verdade, é uma faculdade teológica. O nosso curso tem o reconhecimento do MEC. E é um curso bem bacana. Então, no nosso curso, nós estamos estudando essa disciplina, a teologia do Novo Testamento. E eu queria fazer um panorama do Novo Testamento para você. O Novo Testamento, ele é composto por 27 livros. E esses livros estão divididos da seguinte forma. Você tem os 4 evangelhos, que é considerado como livros biográficos, apesar de que os evangelhos são muito mais do que uma biografia de Jesus. Mas você tem também o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos Atos dos Apóstolos. Você tem as cartas de Paulo, que são 13 no total. Dentro dessas cartas, você tem as cartas às igrejas e tem as cartas dirigidas de maneira geral, chamado de cartas gerais. Temos também as cartas pastorais. Você tem o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo. Agora, eu queria que você entendesse que o Novo Testamento é composto por 4 evangelhos e talvez você diga assim, por que 4 evangelhos? Se todos contam a mesma história, o evangelho é sobre Jesus de Nazaré, por que não só um evangelho? Por que tem 3 semelhantes, que são chamados de evangelhos sinópticos, e tem também o evangelho de João, porque é um evangelho diferenciado, diferente dos outros, diria. Só para você entender um pouquinho, talvez você não saiba, mas o evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito para os judeus. É por isso que no evangelho de Mateus, Jesus Cristo é apresentado como sendo o rei dos judeus. No evangelho de Mateus você vai ver os grandes discursos de Jesus, como por exemplo o Sermão da Montanha. Você tem pelo menos 5 grandes discursos de Jesus, e a partir desses grandes discursos de Jesus é que se forma o evangelho de Mateus. Por exemplo, no evangelho de Mateus você vai ver que é muito comum Jesus usar o termo reino dos céus. É muito comum falar desse reino dos céus ou desse reino de Deus, porque ele é apresentado, o Senhor Jesus é apresentado como rei. No evangelho de Marcos, é o evangelho que foi escrito para os romanos, enquanto Mateus foi para os judeus. O público a quem foi dirigido o evangelho de Marcos foi os romanos. É por isso que você vai ver que no evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o servo sofredor lá de Isaías, capítulo 53. No
o Evangelho de Marcos vai destacar mais as ações de Jesus. E você vai ver muitos milagres no Evangelho de Marcos. É um evangelho mais curto, provavelmente. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Porque eles não estão em ordem como foram escritos. Provavelmente o primeiro escrito tenha sido Marcos. Apesar de que alguns acham também que pode ter sido Mateus, mas o que se acredita mais é que foi Marcos quem escreveu o primeiro evangelho. Aí você tem, no evangelho de Marcos, que Jesus vai dizer que não veio para ser servido. Ele disse, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então ele é apresentado como esse servo. E no evangelho de Lucas, um evangelho que foi escrito para os gregos, esse é um evangelho onde destaca a humanidade de Jesus. Destaca Jesus como sendo o Filho do Homem, uma expressão que vai ser usada no Evangelho de Lucas. Por exemplo, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. No Evangelho de Marcos, você vai ver que destaca mais as mulheres, destaca mais as pessoas simples, os mais humildes. Marcos dá esse destaque, mostrando também a humanidade de Jesus. É por isso que vai ter muitos detalhes sobre o nascimento de Jesus. E aí você tem o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros. Nesse evangelho, por exemplo, você não tem uma biografia de Jesus, não tem não diria uma biografia, mas não conta a história dos antepassados de Jesus, né? Agora veio a palavra genealogia. Não tem uma genealogia, como no Evangelho de Mateus, por exemplo, que vai dizer, já começa o Evangelho dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Judá de Tamar gerou a Pérez e a Terá, e aí gerou a Anrão, que gerou a Arão, que gerou a Aminadab, e aí vai contando essa genealogia que tem em Mateus, mas essa genealogia ela não se encontra em João. João já começa falando do fato de que Jesus é Deus, até porque o Evangelho de João foi escrito num período onde se negava muito a divindade de Cristo, onde tinha muitos problemas em relação a não reconhecer o fato de que Jesus era Deus. É por isso que o Evangelho de João foi escrito com o propósito de dar esse destaque. Ele já começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14 de João capítulo 1, vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é o Evangelho de João, que vai destacar essa divindade de Cristo. É interessante que João usa pelo menos duas linhas de argumento para mostrar a divindade de Cristo. Uma são as obras de Cristo. Certa vez o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, falando para Jesus, isso nos basta. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E ele disse, não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, no Evangelho de João, por exemplo, esse Evangelho vai dar o seguinte argumento, primeiro mostrando as obras de Jesus através de 7 milagres, 7 que representavam o número da perfeição.
Por exemplo, o primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia. Ele transformou água em vinho. E o que é interessante é que o vinho, depois da água transformada em vinho, esse vinho tinha uma qualidade muito melhor. E aqui fica uma lição para nós. Jesus sempre transforma para melhor. Ele tem o poder de transformar e ele sempre transforma para melhor. Mas esse foi o primeiro milagre de Jesus. O segundo milagre de Jesus é quando no capítulo 4 ele cura o filho de um oficial. No capítulo 5 ele cura o paralítico chamado paralítico de Betesda. Era um homem que havia 38 anos que sofria de uma paralisia que não havia cura. E ele estava numa fila aguardando um agir dos céus, aguardando uma libertação, aguardando uma intervenção divina, sobrenatural. E a Bíblia diz que um dia Jesus chegou para ele e disse: você quer ser curado? E ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me jogue ali no tanque quando a água é agitada. E ele disse: eu não preciso que ninguém lhe jogue ali. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele se levantou e andou. Esse é o terceiro milagre que Jesus realizou no Evangelho de João, descrito no Evangelho de João. O quarto milagre está lá em João, capítulo 6, versículo 35, quando o Senhor Jesus, João capítulo 6, na verdade, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, lembra? Eram 5 pães e 2 peixes que aquele menino tinha, e tinha uma multidão de 5.000 homens, quer dizer, fora mulheres e crianças, então eram mais de 15.000 pessoas, mulheres e crianças, sempre a maioria. E diz a palavra de Deus que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e os abençoou e alimentou toda aquela multidão, e ainda sobrou 12 cestos cheios de peixes e de pães. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Que maravilha, o poder transformador de Jesus. Se você pega o que você tem e de fato você coloca nas mãos de Deus todos os dias, coloca diante do Pai, ele tem esse poder da multiplicação, ele tem esse poder de fazer com que a sua vida seja abençoada. Mas ele transformou, ele fez o milagre da transformação dos pães e dos peixes. Esse é o quarto milagre. O quinto milagre, ele andou sobre as águas, também está em João capítulo 6. E todos esses milagres eram para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é apenas o Filho do homem, mas também é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então ele vem andando sobre as águas. Lembra, os discípulos estavam passando por uma grande tempestade. Os discípulos até pensaram que era um fantasma. E Jesus disse: não, não sou fantasma, sou eu mesmo. E a palavra de Deus diz que Pedro disse: então se é o Senhor, manda eu ir até aí. E ele vai e anda sobre as águas, o apóstolo Pedro. Mas aí ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade. E a Bíblia diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e afundou. E aí ele fez uma oração relâmpago: Senhor, socorre-me. E Jesus então estendeu a mão e socorreu Pedro, colocou no barco, e até então ele não acalmou nada da tempestade. Depois que ele colocou Pedro no barco, só no final de tudo, ele disse: pode cessar. E aí a ordem de Jesus era sempre obedecida, e imediatamente a natureza se submeteu às suas ordens e a tempestade parou. Mas o milagre maior nem era o do mar, a tempestade maior nem era a do mar. A tempestade maior era aquela que estava acontecendo no coração daqueles discípulos, cheios de medo, inseguros, porque Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão. É tanto que Jesus disse: vocês não se lembram dos 5 pães e 2 peixes que eu multipliquei? Por que vocês estão assim, com tanto medo? Tem de bom ânimo. E Jesus animou eles primeiro, porque a tempestade no coração deles era maior. E olha, às vezes na nossa vida é assim também.
Às vezes a tempestade no coração da gente é maior do que a tempestade que a gente acha que está do lado de fora ou que está ao nosso redor. E às vezes a gente precisa mais olhar para dentro do nosso próprio coração e ver aonde nós deixamos de confiar no Senhor. Esse é o quinto milagre. O sexto milagre de Jesus está em João 9. Era um paralítico, não, era um cego de nascença, João capítulo 9. E a Bíblia diz que Jesus vai passando, ele vê esse cego, tem compaixão dele, e ele cospe no chão, faz um lodo, com a saliva, ele passa nos olhos e mandou ele lavar no tanque de Siloé, e ele depois contando o testemunho, ele disse, eu fui, lavei e voltei vendo. É a presença de Jesus, é o milagre de Jesus que acontece quando ele quer que aconteça. E a palavra de Deus diz que aquele homem ficou curado. Um outro milagre de Jesus está registrado em João capítulo 11, esse é o sétimo milagre. É quando Lázaro morre, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido, e Jesus então chega na casa daquela família, que era uma família amiga, e a Bíblia diz que quando Jesus chegou, as irmãs do morto correm até Jesus e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a palavra de Deus diz que Jesus simplesmente olha para ela e diz, olha, essa enfermidade, não crês que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ela disse, eu sei, Senhor, que ele viverá no último dia. E Jesus disse, não, mas ele pode viver agora. E onde é que ele está? Me leve até ele. Levou Jesus até o túmulo, e quando chegou lá, a Bíblia até diz em João 11:35 que Jesus chorou, e Jesus então disse, tirai a pedra. Tirai a pedra. Interessante que tirar a pedra, qualquer um ali podia fazer isso. Ressuscitar o morto que estava ali dentro, só Jesus podia. Às vezes são pedras na nossa vida que impedem que as bênçãos de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus chegue até nós e nos abençoe e nos alcance. Então, tirai a pedra. E a mulher até resistiu e disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E como se Jesus dissesse que cheire mal, mas que a realidade se manifeste como de fato é. E a palavra de Deus que diz que ela tirou a pedra, eu posso imaginar que o mau cheiro se exalou ali, mas Jesus então bradou, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz, saíra aquele que estivera morto, e Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Esse é o 7º milagre no Evangelho de João, para mostrar a divindade de Jesus, para mostrar o fato de que Jesus é Deus, ele tem poder sobre a vida, ele tem poder para ressuscitar aquele que está morto. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Mas ele não usa só a questão dos milagres, das suas obras, para mostrar que ele é Deus. João também, além de destacar 7 milagres, apesar de que ele termina no seu livro dizendo que se fosse registrar todos os milagres, todas as obras realizadas por Jesus, nem as bibliotecas do mundo inteiro caberiam. É um certo exagero, mas o que ele está dizendo é que foram muitos e muitos e muitos os sinais, os milagres que Jesus realizou. Mas João, que tinha o propósito de levar as pessoas a crerem que Jesus era Deus, apenas destacou esses 7, sendo 7 o número da perfeição. Mas não só foi esse o argumento que ele usou. Além de usar o argumento das suas obras, usou o julgamento também dos seus atributos, mostrando quem era Jesus. Eu não sei se você sabe, mas lá no Antigo Testamento, quando Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, e Deus mandou que Moisés fosse até Faraó, a palavra de Deus diz que Moisés perguntou, Senhor, quando Faraó perguntar quem foi que me mandou até aqui, o que é que eu digo? E a palavra de Deus diz que Jesus disse, olha, diga que eu sou, me enviou até você.
eu sou o nome de Deus no Antigo Testamento. O nome hebraico de Deus, Javé. O Javé do Antigo Testamento, o grande eu sou. No Novo Testamento, João usou esses atributos de Jesus. E 7 vezes João registrou essa expressão de Jesus dizendo eu sou. Só para você saber que lá em João 9, 8:58, o último versículo de João, capítulo 8, ele vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí João registra, por exemplo, em primeiro lugar, quando ele diz ali, João capítulo 6, que ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Outra vez ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ainda dentro desse primeiro atributo dele. E eu quero dizer a você que você só pode saciar sua fome espiritual nele. Você pode buscar em qualquer poço. Você pode procurar em qualquer opção. Talvez você já tenha procurado e já percebeu que não tem encontrado saciar a fome da sua alma, porque ela sempre quer mais. Na verdade, você só pode saciar essa fome em Deus. Você precisa se alimentar de Deus, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar do evangelho de Deus, se alimentar de Jesus. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Segunda vez que ele usa essa expressão é lá em João, no capítulo 6, ainda no capítulo 8, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo. João 8:12, lá está escrito, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Então, quero dizer para você que Jesus é a luz, você que anda tateando, você que anda se machucando, você que tem tomado rumos que não tem dado certo para você. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que pode fazer com que você enxergue qual é a melhor opção, qual é a melhor decisão, qual é a melhor escolha a fazer. Então, ele é a luz do mundo. É a segunda expressão. Em terceiro lugar, a outra expressão que Jesus usa é quando ele diz lá em João capítulo 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Então, você quer encontrar salvação, você quer encontrar liberdade, porque ele diz, entrará, sairá e achará pastagens. Então, se você quiser encontrar essa salvação, essa liberdade, você encontra em Jesus. Ele é a porta, ele é o acesso à salvação. Ele é aquele por quem você deve entrar, por quem você deve viver. É aquele por quem você deve seguir. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Essa é a terceira expressão, a terceira vez que João usa essa afirmação, eu sou. Mas em quarto lugar, ele também disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não tem nada melhor do que você saber que a sua alma tem pastor, que você tem alguém que administra a sua vida, que cuida de você, como um pastor que cuida de suas ovelhas. Alguém que sabe aonde é que se encontram os melhores pastos, os melhores bebedouros, as melhores fontes. Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, se você entrar pela porta, que é Jesus, você vai se deparar com o bom pastor, que também é Jesus e que vai poder guiar você a pastos verdejantes e levar você às águas tranquilas. Outra expressão que ainda é dita por João, para mostrar essa divindade de Jesus, é quando ele diz no João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu não sou uma das opções, eu sou a opção. Eu sou o caminho.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Jesus é o caminho da vida. Então, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a 7ª vez que ele usa esse atributo, 7 sendo o número da perfeição, que João usa esse argumento de que Jesus é, mostrando seus atributos, é em Lucas 11, ou em João 11 e 25, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, resumindo, Jesus disse, eu sou o pão da vida, João 6, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, eu sou a porta, João capítulo 10, versículo 11, versículo 10, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, e eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, João capítulo 11, versículo 25. Então, eu estou tentando fazer um panorama do Novo Testamento, mas eu vejo que nós temos só 4 minutos para fechar. Queria que você entendesse que os evangelhos, então, eles tratam da pessoa de Jesus. Ele fala do nascimento, da vida de Jesus, uma vida impoluta, absolutamente sem pecado. Ele fala de como Jesus realizou seus milagres, de como Jesus manifestou seu poder, de como Jesus manifestou seu amor e sua graça aqui na terra. Mas ele fala também da morte de Jesus, que foi uma morte vicária, foi uma morte substitutiva. Ele não morreu na cruz para ser um exemplo. Que exemplo? Ele não morreu na cruz simplesmente para ser um mártir. Não, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ele morreu na cruz porque o salário do pecado é a morte. E sendo ele sem pecado, ele morreu na cruz para pagar o nosso pecado. E os evangelhos tratam então dessa história. Os evangelhos também terminam mostrando que esse Jesus ressuscitou, está vivo, assentado à direita de Deus. A morte morreu quando Jesus morreu e ressuscitou. A morte passou a deixar de ter a última palavra na vida de uma pessoa, porque a morte passou a ser apenas um acesso à vida que jamais acabará. É por isso que o próprio João, no capítulo 5, versículo 24, diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte é apenas uma passagem, a morte é apenas um meio de você entrar na vida que jamais acabará. A Bíblia diz que assim como Jesus ressuscitou, assim também aqueles que estiverem em Cristo irão ressuscitar. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo como seu único Filho. Então, querido, eu vou, no próximo programa, dar continuidade a dar esse panorama do Novo Testamento. Aqui eu dei um panorama só dos 4 evangelhos. E quero terminar enfatizando para você que Jesus é o rei dos judeus no evangelho de Mateus. No evangelho de Marcos, que foi escrito não para os judeus, mas para os romanos, Jesus é o servo de Deus, que se humilhou e entregou a vida por nós. No evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos, Jesus é o Filho do homem. Esse evangelho, ele mostra a humanidade de Jesus. Esse evangelho se dirige mais às mulheres, aos pobres, àqueles que são necessitados. É um evangelho que fala muito da humanidade de Jesus. E aí o evangelho de João, que não é evangelho sinótico como os três são semelhantes e apontam para a mesma direção. O evangelho de João é um evangelho que foi escrito para mostrar a divindade de Jesus. É um evangelho universal. Não foi dirigido a um grupo de pessoas. Ele é universal, ele é para todos os homens
na face da terra saber que Jesus é o Filho de Deus. Quero orar com você. Nosso Pai, nosso Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe os nossos ouvintes aqui desse programa. Aqueles que nos assistem, Pai, que possam receber de Ti uma graça, uma bênção, que o Senhor coloque a mão sobre eles, que o Senhor ajude cada um deles a sentirem no coração o desejo de estudar o Novo Testamento, de estudar a história do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. O Senhor preservou esses escritos para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida conforme o Teu propósito, conforme a Tua vontade. Eu sei que toda a escritura do Antigo Testamento e também do Novo foi escrita para nos tornar aptos para fazer a vontade do Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoe a todas as famílias que nos assistem, em nome de Jesus. Amém.